E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleison do canal Excel Tá Tudo Errado. Esta é a nossa 18ª aula do nosso curso de Programação em VBA para iniciantes. E antes de começarmos a programar, quero primeiramente dar as boas-vindas aos novos inscritos e também agradecer aos que têm se mantido fiel ao nosso curso, beleza? Bora programar? Bora lá! Para iniciar o nosso formulário, vou clicar aqui no nosso botãozinho azul, vou clicar em pesquisa e observe a checkbox que adicionamos na aula passada. Hoje vamos criar um mecanismo para editar e atualizar o registro e também excluir, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar hoje com a checkbox. Qual vai ser a ideia? Observe que ela me permite que eu marque mais de uma opção. No caso, eu vou restringir essa situação que está acontecendo aqui e vai me permitir que eu marque apenas um item, certo? Por quê? Porque conforme eu marcar um item, eu vou ser redirecionado para uma multipage que vamos criar também na aula de hoje. E essa multipage, que vai ser a 4, vai ter uma toolbox que vai ter a opção de excluir, editar ou cancelar, certo? E conforme eu faça atualização ou exclusão, sou redirecionado novamente para a nossa janela aqui de pesquisa, já com a nossa list view atualizada. Na prática vocês vão entender melhor. Vamos aqui fechar o formulário, pressionar Alt F11, vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM principal, vou fechar aqui nossa janela do VB, vou maximizar aqui o projeto, e vou aqui na nossa última page, certo? Na page pesquisa. Vou clicar sobre ela. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar em nova página. Vou clicar com o botão direito novamente. Vou renomear. Vou chamá-la de edição. Apenas para a gente se orientar, beleza? Porque a gente não vai trabalhar diretamente com ela. Já que a gente vai trabalhar aqui com a checkbox, no caso. Ela não vai aparecer aqui para a gente trabalhar diretamente aqui no toolbox, certo? Então como é que eu vou fazer aqui? Observe que ela me carregou o fundo cinza, que é do sistema. E vou aqui na nossa guia cadastro e vou copiar esse fundo branco. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui em qualquer área com o botão direito. Clico em propriedades. Vou subir um pouquinho aqui. Fica mais fácil para a gente. E vou na sua propriedade Picture. E eu vou copiar essa informação que já me aparece aqui, bitmap. Dou Ctrl C, já está copiado em memória. Volto novamente aqui na edição. Observe que já me selecionou a propriedade Picture. Agora eu vou sobrepor nenhum, dando Ctrl V. Vou descer mais um pouquinho aqui e percebo que já me copiou a imagem, certo? Já me aparece. Só que está tamanho pequeno. Para deixar o tamanho grande, vou aqui em Picture CC Mod. Observe que está como clipe. E vou mudar para Street. Observe que ela já está abrangendo toda a nossa page. Também vou fechar agora a nossa janelinha de propriedades. E também vou adicionar logo um toolbox, certo? Então como é que eu faço isso? Vou exibir, caixa de ferramentas. O nosso toolbox não está aqui adicionado à nossa caixa de ferramentas. Para fazer isso, posso ir em qualquer área aqui da nossa caixa de ferramentas. Clico o botão direito, clico em controles adicionais. Já me carregou aqui a janelinha. O controle começa com M, certo? Então vou digitar em qualquer campo aqui o M. Já fui redirecionado para todos os controles que começam com M. E vou procurar o Microsoft Toolbar. Só um pouquinho, vou carregar mais um pouquinho. Estamos na letra O, R, S, achei. Aqui, pessoal. Microsoft Toolbar contra o version 6.0. Vou marcar a mais atual. Perceba que eu também tenho a 5, mas sempre marcamos a que a gente tiver mais atual. Vou dar o OK e já me aparece aqui agora na nossa caixa de ferramentas. Vou arrastar aqui para o lado. Clico sobre o controle e arrasto para o nosso objeto aqui, nossa multipage. Nossa page 4. Vou desenhando aqui o seu tamanho. Beleza? Vou deixar ela aqui até o topo. Não ficou. No caso eu posso clicar aqui com o botão direito sobre ela. Clico em propriedades.
vou mudar a sua propriedade top, que está com o valor de 6, para 0. Observe que agora chegou ao topo, certo? Como eu disse para vocês, vou ter o editar, o atualizar. Na realidade, vou ter o atualizar, o excluir e o cancelar. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos lá. Já selecionada, vou em personalizado, clico aqui na nossa caixinha, vou mudar sua aparência de 3D para flat, seu estilo de standard para flat também. Vou em buttons, na guia buttons, e vou inserir 3 botões. Perceba que eu vou clicar aqui em inserir button, e seu caption aqui vai ser atualizar. Vou novamente clicar em inserir button. Já estou com o index 2. Aqui vou chamá-lo de cancelar. E vou novamente aqui inserir button e vou chamá-lo terceiro de excluir. Vou clicar em aplicar e vou dar OK. Certo? Feito isso, eu ainda não vou ter acesso às imagens dele, certo? Vou ter que adicionar também aqui, pessoal, o image list. Então, novamente, não está me aparecendo aqui na nossa caixa de ferramentas. Vou clicar novamente com o botão direito sobre ela. Clique em controles adicionais. Novamente vou clicar em qualquer nomezinho aqui, pressiono M, Microsoft List Image, certo? Passei, um momentinho. Microsoft Image List Ctrl 6.0. Vou marcá-lo e vou dar o OK novamente. Vou arrastar aqui para o nosso formulário. Sempre que eu vou desenhá-la aqui. E ela vai armazenar as imagens que vai aparecer nesses 3 botões. Vou clicar sobre ela e vou novamente personalizado, na propriedade personalizada dela. Beleza? Vou clicar aqui na sua caixinha, vou em meio e vou inserir Picture. Vamos aqui, vai carregar. Vou aqui na minha pasta vídeo aula. Aqui no caso, pessoal, tem que estar no formato BMP, certo? A imagem. Não, ele não adiciona. No caso aqui, a nossa primeira imagem vai ser o atualizar. Vou adicionar. A próxima vai ser o cancelar. Vai ser representado por esse botãozinho aqui. Clicar novamente nele. E o próximo vai ser o excluir. Vou novamente clicar em abrir. Feito. Vou dar o OK. E para essas 3 imagens aqui aparecer já no nosso formulário, a gente vai ter que fazer algumas alterações na inicialização do formulário e também na checkbox. Então, para isso, eu vou fechar aqui a janela de propriedades, a janela da caixa de ferramentas, e vou retornar aqui para a guia pesquisa. E agora eu vou trabalhar com o evento item check da checkbox, certo? Para que eu possa marcar ele e ser redirecionado para essa multipage. Então, como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique na nossa lista LST pesquisa, que já está selecionada. Estou no evento item click dela, observe, LST pesquisa, item click, e vou selecionar o evento item check. Observe que já caí dentro do código aqui. Vou dar um enterzinho para abrir aqui isso mais um pouquinho, para ficar melhor aqui para nosso campo de visão. Só descer mais o código aqui. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Primeiramente eu já vou copiar só esse parênteses aqui para evitar erros futuros. Vou dizer que Windows, no caso aqui eu já vou setar o nosso arquivo, certo? Vou selecionar o nosso arquivo. Como é o nome do nosso arquivo? Vídeo aula .xlsm, fecha aspas duplas, fecha o parênteses, .activate. Pressiono Enter. Desci para a próxima linha. Vou declarar uma variável aqui do tipo inteira, certo?
vai se chamar aí as integer. Sempre que for declarar uma variável, sempre a primeira letra começar com maiúscula. Isso é sempre um bom costume de um bom programador, certo? Uma boa prática. Feito isso, eu vou dizer que mi.lst pesquisa .list itens, abre parênteses, o item ponto index, certo? Fecha o parênteses, ponto selected é igual a true. Ou seja, aqui eu estou dizendo que só vai permitir a seleção de um item, certo? Ele vai pegar o valor do index do item e vai selecioná-lo. Depois disso, eu vou trabalhar com o comando for, com a estrutura de repetição. Quando é que eu utilizo o for? Quando eu sei, ou pelo menos tenho uma base de quantas repetições eu vou ter que fazer, certo? Quando eu não tenho ideia de quantas repetições vai ter, eu utilizo o do while. Quando eu tenho uma ideia de quantas repetições pode ter, eu utilizo o for next, certo? Que assim economiza código. Se torna muito mais rápido a execução. Então, for i igual a 1. Nosso i vai começar com o valor de 1 e to quer dizer, vai até mi.lst underline pesquisa .list itens .count. Beleza? Sabendo disso, vou para a próxima linha de comando. Vou fazer aqui a contagem utilizando o bloco for, certo? Após isso, vou fazer uma verificação com a instrução if mi.lst pesquisa .list itens. No caso, vou abrir o parênteses, minha variável i, fecho o parênteses, ponto selected foi igual a true. Se a condição for verdadeira, o que vai fazer? mi.lst pesquisa .list itens .item. No caso, nosso item aí, nossa variável, ponto checked igual a true. Ou seja, se o meu item estiver selecionado, ele vai marcar o meu item, certo? Se não, vou usar o else, se não, apagar aqui, vamos utilizar o mi.lst pesquisa .list itens, novamente nossa variável i, fecha parênteses, ponto checked igual a false. Ou seja, se o nosso item não estiver selecionado, ele vai desmarcar nossa checked, nossa checkbox no caso. End if, e vou fechar o nosso bloco, nossa estrutura de repetição, o for next i. Beleza? Vou novamente reforçar aqui o que ele está fazendo. Aqui ele vai permitir apenas que um item seja selecionado, certo? Como é que ele vai fazer isso? Primeiro ele vai fazer a contagem utilizando o comando for. Observe que minha variável i começa de 1 e esse to vai, quer dizer, até a contagem do itens da minha LST pesquisa, certo? Observe que eu utilizei a propriedade count. Feito a contagem, através do bloco da estrutura de repetição for next, ele vai fazer uma verificação. Ele vai verificar se meu item está selecionado. No caso, se for verdadeiro,
que ele vai fazer? Ele vai marcá-lo como true, ou seja, ele vai marcar a minha checkbox. Caso não esteja selecionado, ele vai desmarcar a checkbox. Beleza? Bora pressionar F5, bora testar. Vou clicar em pesquisa e vamos marcar qualquer um checkbox aqui. Vou marcar aqui o Diego. Agora eu vou marcar o Getúlio e perceba que ele já não permite mais que eu marque mais de uma opção. O Hugo, vou tentar marcar aqui o Leandro. Observe que ele não permite que eu marque mais de uma opção. Aí o que é que ele vai fazer? Certo? Aqui eu estou dizendo que ele vai selecionar o item que tiver marcado aqui, ele vai me redirecionar para essa multipage que criamos, certo? Que é a multipage adição. Aliás, a page adição. Vou aqui mostrar para vocês. Vou fechar o formulário. Pressione Alt F11 novamente. E vou colocar aqui. Só para exemplificar para vocês o que, é que a gente está fazendo. Mi.multipage multipage 1.value vai ter o valor de 3. Por que 3? Vou mostrar para vocês. Exibir, Project Explorer, FR em principal. Vou aqui fechar aqui o projeto. Vou mostrar para vocês aqui. A nossa guia início tem valor de 0. A cadastro tem valor de 1. A pesquisa valor de 2 e a edição valor de 3. Que foi a que a gente acabou de dar o comando. Bora selecionar o nosso projeto. Pressione F5 novamente. Clico na guia pesquisa. E vou marcar qualquer checkbox aqui no caso. Perceba que eu fui redirecionado, certo? Para a nossa guia edição. Aqui aqui no caso, o nosso toolbox vai ter imagens, certo? Vamos adicionar essas imagens agora. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que aqui a gente vai criar os campos. E conforme a gente alterar alguma informação ou não, a gente clica aqui no atualizar, que ele vai ser atualizado na planilha e vai nos redirecionar para a nossa guia pesquisa, beleza? Observe aqui que o nosso controle subiu aqui, que aqui é um erro do projeto mesmo, da própria linguagem, mas a gente vai contornar esse erro, certo? Vamos até corrigir logo esse erro aqui que apareceu. Vou aqui fechar o formulário. Pressione Alt F11. Perdão, eu apertei aqui, no meu caso eu apertei foi o Ctrl F11, Alt F11. Vou em exibir, Project Explorer, vou em FR em principal. E para contornar aquele erro, pessoal, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vou dar um duplo clique aqui no nosso toolbox. Aqui no case 3, que no nosso caso é a multipage pesquisa, vou fazer da seguinte maneira. Vou copiar aqui nosso comando, multipage 1.value igual a 2, e vou, logo abaixo, vou colocar o valor de 0. E logo abaixo novamente, o valor novamente de 2, certo? O que é que ele vai fazer aqui? Primeiro, quando eu clicar sobre ele, primeiro ele vai selecionar a nossa multipage pesquisa, certo? Depois, ele vai lá na nossa guia, na nossa guia cadastro, perdão, na nossa guia início, e depois retorna para a multipage. Esse processo é tão rápido que você não vai perceber. Mas por que eu estou fazendo isso? Para contornar o que aconteceu ali da nossa list view subir para o topo, certo? A gente não fazendo isso, não tem nenhum jeito que a gente consiga driblar esse erro. Tudo bem? Vamos pressionar F5 e vamos executar nosso projeto. Vamos ver se está funcionando. Vou novamente clicar em algum objeto aqui, marcar aqui o Eugênio, e vou novamente clicar em pesquisa. Observe que a nossa list view não subiu. Beleza? Conseguiram entender o raciocínio? Exemplificando novamente. Eu estava na guia edição. Quando eu cliquei novamente na pesquisa, é como se ele fez exatamente isso que eu vou explicar para vocês. Ele foi na guia menu, depois retornou para a guia pesquisa, certo? Então ele conseguiu driblar esse erro, que estava dando da nossa list view subir para o topo. Então vou fechar agora o formulário. Vou aqui apagar a nossa guia que eu adicionei de forma errada. Vou excluir aqui. Vamos agora colocar a imagem no nosso toolbox, certo? Vou novamente pressionar Alt F11. Em FR principal, vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar novamente aqui a janela do Project Explorer.
E agora aqui na nossa guia de, vou clicar na nossa guia de edição e vou clicar no nosso Toolbox 2, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Observe que eu tenho atualizar, o cancelar e o excluir. Vou dar imagem para cada um destes. Na realidade eu já dei, certo, pessoal? Vamos só conferir aqui no nosso Image List se realmente já foi, as imagens já estão incluídas. As imagens realmente já estão incluídas, certo? Vou atualizar, o cancelar e o excluir. Vamos agora apenas carregar essa imagem no formulário, certo? Como é que eu vou fazer isso? Vou fechar aqui a nossa janelinha também das propriedades, e vou dar um duplo clique entre o meu toolbar e o nosso multipage, certo? Vou clicar aqui no meio, ó, onde eu estou mexendo aqui com o cursor, dar um duplo clique sobre ele, já fui redirecionado para o evento inicializa do nosso uniforme. O que é que eu vou fazer aqui? Abaixo do end with aqui, eu vou pressionar o Enter e vou copiar esse mesmo comando aqui e vou só alterar suas propriedades, para ficar mais rápido. Dou o Ctrl C, Ctrl V. Aqui, mi.toolbar1 vou alterar para 2, que no caso é o toolbar que foi inserido na nossa guia edição. Observe que o Image List vai ser de 1 para 2, que é a nossa Image List 2, que também adicionamos agora recente, onde incluímos as imagens. Onde tiver um aqui também, vou alterar para 2, porque eu estou dizendo aqui que meus botões vão receber as imagens que está na Image List 2, certo? Que também tem 3 botões. Vou pressionar F5, vou clicar em pesquisa, vou marcar uma checkbox e observe que está lá nossas imagens, ó. Vou atualizar, o cancelar e o excluir, certo? Vou novamente clicar no pesquisa e voltei para o nosso evento aqui, certo? Para a nossa guia pesquisa. Observe que nossas caixinhas aqui aparentemente sumiram, mas isso aqui é apenas da tela, certo? Observe que quando eu clicar aqui, ó, elas estão aparecendo. Vamos tentar depois ver se a gente consegue contornar essa situação, certo? Mas no caso aqui, se eu marcar aqui, ó, clicar aqui ao lado, ó, observe que ela aparece. Vou novamente aqui fechar o formulário. Na realidade, vou primeiro aqui na guia cadastro. Vou copiar todos esses botões aqui, certo? Para agilizar, e vou colar na nossa guia edição. E vou alterar seus names. Vamos lá? Vou fechar o nosso formulário. Vou em Visual Basic. Pressione Alt F11. Vou clicar em exibir Project Explorer. Dou novamente duplo clique no nosso FR principal. Vou fechar aqui a janela do Project Explorer. Vou na nossa guia cadastro. E vou copiar praticamente todos os objetos que estão aqui. Com exceção dessa imagenzinha aqui, certo? Para isso, eu estou pressionando o Ctrl e cliquei na que estava selecionada. Então ele desmarcou. Agora tudo selecionado, vou dar o Ctrl C. Vou novamente na nossa guia edição e vou dar o Ctrl V. Vou arrastar aqui mais para o topo. Certo? Agora vamos renomear todos esses objetos. Vou clicar aqui sobre o primeiro, vou clicar com o botão vou clicar em propriedades, vou alterar seu name para txt underline id3, porque já temos o id1 e o 2. Aqui no nome vou dizer que vai ser o meu txt underline nome underline edição. Apenas estou fazendo uma referência à nossa guia edição, para a gente saber que objeto é esse, certo? Aqui eu poderia botar txt nome 2, 3, contanto que não fosse o próprio txt nome, que já existe. Se eu colocar txt nome, observe o que vai acontecer. Vou apagar aqui e vou sair do comando. Observe que ele me diz que não é possível ter nome ambíguo, ou seja, não é possível ter dois objetos com o mesmo nome. No caso, vou clicar em OK. Novamente vou clicar aqui no nosso objeto. Vou novamente renomeá-lo para txt underline nome edição. Vou aqui copiar e vou selecionar o meu txt data. Vou mudar a sua propriedade para txt data edição. Beleza? Vocês estão compreendendo? Aqui é a minha CMB. Certo? Profissão. No caso, vai ser CMB
underline, profissão, underline, edição. Vou copiar também aqui para ficar mais fácil. Vou no nosso CMB sexo. Tá o Ctrl V e vou apagar o nome profissão e botar sexo. Vou diminuir um pouco aqui a nossa janela de propriedades. Vou agora no nosso e-mail aqui. Vou chamá-lo de PCT underline e-mail underline edição. Observe que eu estou usando underline edição no final de todos os objetos, justamente para eu fazer referência à guia que eu vou trabalhar, certo? Aqui vou chamá-lo de btn underline incluir, no caso vai incluir a imagem, certo? Underline edição. E no remover vou chamar btn underline remover underline edição. Feito isso, observe que todos os nossos objetos já estão renomeados. Eu posso já partir para a área de código, certo? Então, como a aula já se prolongou, vai ser feito isso na próxima aula, certo, pessoal? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se está gostando das aulas, diga aí nos comentários. Se não está gostando, pode também ser sincero e dizer que a gente vai tentar melhorar, certo? Beleza? Falou!